CBN Imposto de Renda. Ô, minha gente, o prazo tá chegando, hein? É 30 de maio e hoje é dia 2, hein? A gente tem que dar uma acelerada nessa entrega, no encaminhamento, né, da declaração de imposto de renda 2025, ano base 2024. E por aqui, toda sexta, tem dúvidas respondidas ao vivo, sempre por um convidado. Hoje, a nossa convidada é a Tamires Endringer. Ela é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo. Tá a postos já, né, Tamires? Bom dia, Fernanda. Estamos a postos. Bom, Tamires, eu acho que tem uma dúvida aqui que ficou da última semana, que eu prometi voltar para os nossos ouvintes. Essa história aí de como que a gente declara aluguel, e não só aluguel, é o tal do Airbnb agora, que é a moda, né? Exatamente. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. É bom repetirmos o esclarecimento sobre essa questão de aluguel, que é uma dúvida recorrente pela confusão que o contribuinte acaba criando ou tendo em razão da essência de quem você está ou para quem você está alocando o seu imóvel. Então, vamos lá. A declaração de aluguel de pessoa física, né, ela depende do tipo de locação. Então, para ficar bem compreendido, nós vamos separar em duas situações. O aluguel tradicional, que é o aluguel que a pessoa física, o locador, aluga para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E a segunda é o aluguel por plataformas como o Airbnb, tá? Bom, primeiro, o aluguel tradicional, que ele é direto para uma pessoa física ou jurídica, esse contribuinte recebe os aluguéis e ele precisa lançar os valores mês a mês na ficha de rendimentos tributados recebidos de pessoa física, né? No programa de IR, claro, se você tiver feito a alocação para um CPF. Se o inquilino for uma pessoa jurídica, o valor vai na ficha de rendimentos tributáveis, recebidos de pessoa jurídica, né? Porém, o imposto de renda, ele é retido na fonte por essa pessoa jurídica que fez um contrato de aluguel com você. Então, além disso, né, você vai precisar declarar no ano subsequente, no caso, os rendimentos de 2024 vão ser declarados em 2025, a partir de um informe de rendimentos que a pessoa jurídica vai passar para você. Porém, na pessoa física, né, as despesas como IPTU, condomínio e taxas ordinárias pagas por esse locador podem ser abatidos nessa base. Só que o aluguel da pessoa física tem que ser feito carnê-leão. O carnê-leão, ele é obrigatório mensalmente quando o total supera o limite de isenção. Então, é muito comum que aluguel, você, pessoa física, que alugou para outra pessoa física, faça o carnê-leão todo mês no sistema do carnê-leão da Receita Federal. E agora, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você vai importar esse carnê-leão para dentro da sua declaração, aonde indica o CPF do locatário, e aí fica tudo certo. Já na pessoa jurídica, ele vai te mandar o informe de rendimentos pronto, indicando quais foram os valores de aluguel que foram retidos na fonte. Agora a gente precisa entender a segunda questão, que são os aluguéis não tradicionais, vamos chamar assim, o aluguel que é via Airbnb, por exemplo, né? A locação via plataforma de Airbnb, mesmo sendo uma plataforma digital, ela é tratada como um aluguel de imóvel. Claro, você disponibilizou o seu imóvel para poder fazer a locação para terceiros. Ela é tratada com a mesma regra do carnê-leão. O anfitrião, que é uma pessoa física, deve apurar esse imposto de renda sobre os valores recebidos. E aí ele vai lá no carnê-leão web, faz a informação da geração do carnê-leão, informa o CPF e, enfim, está tudo certo. No ano seguinte, você só vai importar para dentro da declaração de ajuste anual. No final do ano, quando você importa essa declaração, ela vai entrar lá, né, no final do ano, no caso, o encerramento em 31/12, que declara agora em 2025, você vai importar, isso vai cair dentro de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. A mesma regra da pessoa física anterior que eu expliquei, com a fonte pagadora sendo o próprio locador com o CPF do contribuinte. O importante, mesmo que o Airbnb repasse o valor líquido, tá, Fernanda? Descontando as taxas da plataforma, o contribuinte deve declarar esse valor bruto recebido do hóspede. E isso tem muita confusão a respeito disso. Por quê? Eu vou descontar a taxa que foi cobrada pelo Airbnb? Não, porque o Airbnb não é uma imobiliária,
o Airbnb não é uma fonte de pagamento, né? Ela é uma intermediadora de negócios. Então, a taxa que ela cobra para poder administrar a sua locação não é uma taxa de administração de imóveis próprios e de terceiros, que você poderia, no caso, abater do imposto de renda. Então, você precisa pegar o aluguel bruto que foi anunciado, que foi pago pelo seu inquilino, e declarar esse valor bruto no seu carnê-leão e na sua declaração de ajuste anual. Tá? Entendido. Aqui, mas tem muita gente sendo surpreendido, né, com essa informação agora. Sem o carnê-leão do ano passado. E aí tem esse passivo. Aí o que faz? Declara agora de uma vez, sem o carnê-leão? O que ocorre? Quando você não faz o carnê-leão durante o ano e ele deu valores de impostos a pagar antecipadamente, se você o faz agora, em regra geral, você está recolhendo esse imposto sem juros e multa. Então, se você vai agora lá na declaração de ajuste anual, informa os 12 meses de retenção de imposto de renda, de recebimento de aluguel, e não houve o recolhimento antecipado, você vai ter que pagar agora. Se você paga agora, em regra geral, esse imposto não foi recolhido no tempo correto, de forma temporal, e teria incidência de juros e multa. Para ficar correto mesmo, você teria que fazer o carnê-leão retroativamente, recolher essas guias e vir agora na declaração de ajuste anual e fazer a declaração corretamente. Importá-las, claro, né? Exato. Claro que se isso não foi feito e você venha a fazer agora ou já tenha feito a sua declaração, informando somente agora e já tenha pago a guia, né, você está sujeito à Receita Federal de questionar os recolhimentos de juros e multas em cima dessas guias, porque ele vence no último dia útil subsequente ao recebimento do aluguel. Entendido. Bom, gente... No caso, o aluguel de dezembro, você teria até 31 de janeiro para pagar a guia do carnê-leão. É sempre um mês, né? Já esgotou. Exato, no mês subsequente. Ok. Eu já recebo aqui outras perguntas. Não são de aluguéis. Saúde, podemos fazer? Saúde, podemos fazer. A saúde, tanto os recibos, né, as notas fiscais, os recibos que são de serviços médicos, fisioterapia, psicologia, odontologia, que você receber, você pode declarar como despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Lembrando que hoje essa informação ela é automática, né? Ao você efetuar o pagamento para o médico ou para qualquer prestador na área de saúde, ele emite uma nota ou emite um recibo que deveria ter sido declarado no livro caixa e emitido o carnê-leão ou pago o imposto pelo prestador de serviço. E aí, quando você vier a declarar, por exemplo, quando você importar a declaração pré-preenchida, já vai constar lá no sistema da Receita Federal quais serviços médicos você pagou no ano anterior e já estão constando lá como despesas na dedução da base de cálculo do seu imposto de renda. Ou seja, hoje ele é um meio de conferência. A Receita Federal já recebeu essa informação, justamente instituições médicas, né, de prestação de serviço de saúde, instituições de ensino, e as pessoas físicas que prestaram esse serviço são obrigadas a fazer o livro caixa e a declaração mensal destes valores. Então, já consta seu CPF lá como pagador. A dúvida da minha xará Fernanda também é a seguinte: posso declarar minha despesa com Pilates? A sua despesa com Pilates, se ela vier informada como como despesa de serviço de fisioterapia, obviamente sim. Ela usa o Gympass, é um aplicativo? Não, ela tem que vir informando como serviços de fisioterapia. Porque o serviço de academia, de prestação de serviço de atividade física, não tem essa dedução. Senão, né, se você tivesse lá o pagamento da mensalidade da sua academia, você poderia abater. E muitas vezes o Pilates está inserido dentro desse contexto de negócio, né? Agora, se o Pilates for uma indicação médica e o seu pagamento foi efetuado por um profissional de fisioterapia ou uma clínica de fisioterapia, ele vai emitir essa nota ou esse recibo indicando como tal. Outros serviços de atividade física, normal, musculação, dança, aeróbico, se não é indicativo médico e não tem o recibo assinado por um profissional dessa área, não vai constar e não poderia ser declarado como despesa para dedução do imposto de renda da pessoa física. Ok. A pergunta do Wellington é sobre essa nova tabela do imposto de renda, né, com previsão de isentar quem ganha até 5 mil, né? O contribuinte que ganha tem rendimento de até 5 mil.
o cálculo dele é o seguinte, eu ganho 20, eu desconto 5, meu imposto incide sobre os 15? Deu para entender, Tamires? Eu entendi. Na verdade, o imposto de renda, ele é calculado mensalmente. Então, se mensalmente ele tiver um rendimento que estiver na faixa de isenção, ele não vai pagar o imposto de renda no livro caixa, né, que é o carnê-leão. Ele não vai pagar antecipadamente o imposto, porque ele vai estar na soma da isenção mensal. Mas se ao final do período de um ano ele tiver o somatório dos 20 mil, foi o exemplo que ele deu, né, Fernanda? Isso. E isso estiver dentro da faixa de isenção, sim, vai ser aplicado o valor que o fisco der de isenção nesse momento. Então, ele não vai poder fazer a dedução mensalmente. Uhum. Ele não pode pegar o valor que ele recebe mensalmente e abater a taxa de isenção. Só se ele estiver acima da tabela de isenção. Se ele tiver lá, por exemplo, ele ganhou 25 mil reais por mês. Ele não está na tabela de isenção. Uhum. Ele vai ter que calcular o livro caixa dele, vai ter que pagar o carnê-leão. Então, ele vai aplicar a taxa de isenção da faixa em que ele se enquadrar e vai ver se vai menos os impostos que ele pagou, né, o INSS, por exemplo. E aí ele vai verificar se ainda assim restou valores a pagar de imposto de renda. Entendido. CBN Vitória de sexta-feira tem Tira Dúvidas ao vivo sobre imposto de renda. A nossa convidada de hoje é a Tamires Endringe, ela é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo. Já falamos sobre como declarar aluguel, como declarar Airbnb. Estamos tirando dúvidas dos nossos ouvintes agora aqui também em tempo real. E uma das dúvidas enviadas, falamos do plano de saúde, né? Da Fernanda, a dúvida do Pilates, a dúvida do Wellington sobre essa nova faixa de isenção. A pergunta agora é do Lenaldo. Fiz a minha declaração de imposto de renda no ano passado, assim que fui morar nos Estados Unidos. Esse ano, ele já pediu também para o contador que ficou no Brasil, né, dar um adiantamento. Só que a dúvida dele é a seguinte, ele tem investimentos no banco digital no Brasil. E ele disse que ele tem CNPJ, mas paga também INSS da esposa. Declaração de saída definitiva, ele precisa de continuar declarando por conta de uma declaração que ele não fez ainda definitiva? Então, vamos lá. Essa dúvida dele é bastante pertinente, ela tem algumas nuances, né? Quando o contribuinte sai do Brasil em caráter definitivo, que pelo que eu entendi, pode ser que seja isso. Ele não fez ainda, tá? A dele. Exato. Mas eu tenho que entender qual foi a essência da saída dele. Então, eu vou explicar os dois modelos, os dois momentos. Quando o contribuinte sai do Brasil em caráter definitivo ou permanece no exterior por mais de 12 meses, ele precisa comunicar à Receita Federal por meio da declaração de saída definitiva, né, do país, esse processo, que tem duas etapas. Né? Primeiro é a comunicação de saída definitiva, que a gente chama de CSDP, que deve ser enviada online até o último dia de fevereiro do ano seguinte à saída. E aí ele informa a Receita Federal que o contribuinte, né, no caso ele, deixou de ser residente fiscal no Brasil. Depois ele tem a declaração de saída definitiva do país, que é a DSDP, né, que é semelhante à declaração de ajuste anual, mas ela refere-se apenas ao período em que a pessoa ainda era residente fiscal no Brasil no ano da saída. Né? Então, ela deve ser entregue também até o último dia útil do período de imposto de renda, agora, dia 30 de maio, e a partir daí a pessoa é considerada não residente para fins tributários. Ocorre que quando ele faz essa saída definitiva do país, ele não é mais obrigatório a fazer entrega de IR anual aqui no Brasil, a menos que ele tenha os rendimentos de fonte no Brasil sujeitos à tributação exclusiva, como aluguel e ganho de capital. Não é o caso do exemplo que ele trouxe para mim. Né? Quem permanece recebendo no Brasil rendimentos, como aluguel, lucro de empresa, aplicação financeira, então ele tem uma outra tratativa. Ele deve recolher o IR com alíquota fixa, que vai variar aí 15%, enfim, via código de DARF específico para não residente. E aí ele não vai mais poder usar, né, o CPF, por exemplo, para abrir conta bancária como residente, por exemplo. Ele vai ter uma tratativa aqui no país
como um não residente. Então, eu tenho pagamento de imposto? Tenho. Posso ter renda no país? Posso. Mas eu tenho que fazer o meu modus operandi tributário, a minha informação tributária para o país, para a Receita Federal, deve ser feito em códigos específicos como não residente. Se ele se encaixar nas condições que não se aplicam a uma saída definitiva ou um período inferior a 12 meses, ele declara o imposto de renda dele normal como residente. Vamos lá, Tamires, agora rapidinho, hein? Emília, nunca achei o tal Carnê-Leão. Sempre pago juros e multas quando coloco o aluguel na minha declaração anual. Onde que ela acha? Como ela sempre paga Carnê-Leão e sempre paga juros e multas. Não, ela nunca achou o Carnê-Leão. Ah, nunca achou. Ela precisa baixar o sistema do Carnê-Leão na Receita Federal, no Carnê-Leão Web. Tem um aplicativo específico para isso no sistema da Receita Federal. Tem acesso via gov.br, é um sistema online, né? É sempre aconselhável que aí busque ajuda de um profissional contábil para poder fazer esse procedimento, né? Mas é bem simples e autoexplicativo, tá? Tá, é um aplicativo à parte. Ela baixa do site da Receita? Isso. É só ela consultar Programa de Geração de Carnê-Leão Web, ela vai achar o sistema para fazer isso. E lá ela só informa o valor do rendimento, a competência e vai sair a guia pronta para ela pagar com a data de vencimento no último dia útil do mês. Wellington perguntando, posso declarar minha psicóloga? Pode declarar psicóloga, assim, sim, desde que ela emita o recibo, sendo ela uma prestadora de serviço pessoa física ou pessoa jurídica. O Rafael, sou MEI, motorista de aplicativo. Como é que eu declaro? Se a plataforma me envia, a dúvida dele é essa, se a plataforma envia o comprovante no bruto ou já o valor líquido para ele declarar? Pois é, o Uber é um assunto complexo, tá? O Uber, assim como o Airbnb, é uma plataforma digital de intermediação. Então, enquanto o Airbnb está lá trabalhando com locações, intermediando operações com locação de imóveis, o Uber está intermediando uma prestação de serviço de transporte. Ou seja, como que você vai declarar o rendimento do Uber? O motorista, né, que é considerado para o Uber um motorista parceiro, ele é um prestador de serviço autônomo e ele deve declarar esses rendimentos como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, né? Os pagamentos sejam feitos por pessoa física, que normalmente é difícil ter um pagamento de Uber na pessoa jurídica, mas também existe. A plataforma, ela deveria repassar os valores com retenção de IR, mas nós já sabemos que na prática, normalmente isso não acontece. Então, o rendimento ele é tributado mensalmente via Carnê-Leão. As despesas, que isso é uma parte boa, né? Que as despesas diretamente relacionadas ao serviço, como combustível, manutenção e as próprias taxas da plataforma INSS, poderiam ser deduzidas da base de cálculo. E no final do ano, ele faz a importação do sistema do Carnê-Leão para dentro da declaração de ajuste anual e a declaração dele estaria pronta sobre este aspecto. O problema é que o Uber não tem praticado a retenção do IR na fonte, né? E você precisa fazer o indicativo de quem foi a fonte pagadora, que não é o Uber, porque o Uber é uma intermediadora, não é ela que paga o motorista. Quem paga o motorista sou eu que utilizei a plataforma do Uber para utilizar o carro, para utilizar o serviço. Meu Deus, que confusão. Então, é muito complexo, mas precisa ser declarado porque o fisco está de olho, aliás, ele está muito atento a essas plataformas digitais, né, que nós utilizamos hoje, muitos brasileiros utilizam, para a geração de renda, né? O sustento dos brasileiros, de muitas famílias. Então, fiquem atentos, procurem um profissional, porque não é uma declaração tão simples assim, apesar de parecer. Tá? O Geraldo, para finalizar, ele adquiriu um imóvel financiado em 2022. Nos anos anteriores, isso não aparece na declaração dele e neste ano também ele disse que já enviou sem incluí-la. Só que ele termina de pagar o imóvel este ano mesmo, em junho. Aí ele quer saber o seguinte, devo ir lá retificar, mesmo correndo o risco de cair na malha fina? Ele precisa declarar o imóvel e o empréstimo deste imóvel, desde quando ele adquiriu. O valor do imóvel ele deve ser declarado pelo custo da aquisição, né? Ou seja, pelo valor que ele assinou o contrato antes do financiamento, e o valor efetivamente pago por ele, incluindo todas as despesas, devem ser corretamente informadas lá na declaração.
ele informa esse bem na lista de bens e direitos, e aí, claro, né, Fernanda, retificando os anos que ele não declarou, com o código, né, o código 11 lá, e é apartamento ou casa, ele tem que indicar qual é o bem. Lá no campo de dívida e ônus reais, ele vai informar qual é o valor desse financiamento e quanto que ele já pagou até a situação em 31/12 daquele ano. Uhum. Então, isso não se confunde com o valor histórico de aquisição do bem. Porque ele não pode ir lá no valor do bem e acrescentar um valor lá de... só porque eu paguei 15 mil de financiamento no ano, o meu imóvel estava declarado a 300 mil, agora ele vai passar a ser 315. Não é assim, porque dentro desse pagamento de financiamento eu tenho juros, né? Eu tenho taxas, eu tenho atualização monetária. Mas ele precisa sim declarar. Ele precisa declarar todo o bem e não pode declarar o imóvel considerando o valor de mercado. Eu ressalto muito isso, porque o bem deve ser declarado a valor histórico de aquisição e se ele é financiado, ele deve ser informado lá na dívidas de ônus reais quanto que ele ainda está devendo. Entendido. Tamires, muito obrigada, viu? Por esse tira-dúvidas aqui, hein? Até a próxima e espero que as pessoas tenham entendido sobre o caso do Uber, sobre o caso do Airbnb, mas se ainda assim não for suficiente, estaremos aqui na próxima semana novamente. Envie suas dúvidas aí para a Fernanda, que nós estaremos aqui para respondê-las. Combinadíssimo, já te espero. Até lá. Um abraço, tchau.